e se colocar diante do Senhor para servi-lo, você nunca vai estar preparado. Lucas capítulo 1, verso 26 a 28. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Até aqui. Amém? Irmãos, a semana passada nós vimos pelo menos 2 profecias que estavam no Antigo Testamento e que indicavam e também que demonstravam que Jesus, o filho de José e Maria, né, aquele homem recebe o testemunho de João, ele era o Cristo. O primeiro que nós vimos foi lá do profeta Isaías, que dizia que uma virgem iria conceber, né? Foi o texto que nós lemos agora, dizendo que ela seria uma mulher virgem e que daria à luz. Depois nós vimos também que seria um menino, né? Uma criança, um menino homem, e também vimos qual era o local de nascimento de Jesus, né, como o Messias, né? A profecia dizia que seria na cidade de Davi, Belém, né? E nós vimos que Jesus, né, nasceu, né, quando eles estavam em Belém, né? Porque José e Maria tinham ido para fazer a contagem, né, o recenseamento estipulado pelo imperador da época. Então, hoje nós vamos ver que nesse próprio texto que nós lemos, diz o seguinte, que, verso 27, uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Então, o evangelista aqui, Lucas, ele coloca algo aqui, dizendo que José, ele vinha da descendência de Davi. E essa era também uma das características que estava profetizado por meio dos profetas, desde lá de Abraão. Então nós vamos ver alguns textos que falam a respeito disso. E esse ponto é, assim, de extrema importância. Claro, toda a profecia era importante, irmãos. Tudo aquilo que se falou de Jesus no Antigo Testamento e que se cumpriu em Jesus como sendo o Cristo, era importante. Mas o fato de José ser da linhagem de Davi qualificava ele, né, como alguém que teria um filho que poderia ser herdeiro do trono de Davi, tá? Então, olha só o que diz lá em Jeremias capítulo 23. É um cachorro pequeno. Jeremias capítulo 23, o verso 5 e o verso 6. Eu vou pedir para a irmã Linda ler para mim, por favor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o seu nome, como o qual Deus o chamará, o Senhor, justiça nossa. Muito bem, então olha só, irmãos, lá no profeta Jeremias, mais de 400 anos antes de Jesus, já dizia: eis que vem dias que o Senhor levantará alguém a Davi, um renovo justo,
Irmãos, todos nós sabemos que todo homem nasce pecador. E nós somos, na verdade, justificados por meio de Cristo. Nós não somos justos, nós somos justificados. E aqui diz que iria se levantar um renovo, né? uma raiz nova, tá? E sendo rei, iria reinar de forma sábia e praticaria, né? Ele teria a prática do juízo e justiça na terra. Irmãos, é claro que quando nós vemos as profecias a respeito de Jesus, se misturam duas profecias com relação a Cristo, da sua primeira vinda e da sua segunda vinda, tá? Por quê? Porque quando Jesus veio, irmãos, ele não se assentou sobre o trono de Davi, literalmente. Isto ainda vai se cumprir quando Cristo voltar pela segunda vez, tá? Mas aqui é importante destacar que haveria de nascer uma criança vinda de uma mulher que era ainda virgem, ou seja, aquilo que foi gerado dela foi gerado pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo, tá? E essa criança pertenceria a essa linhagem da família de Davi. É muito interessante isso daqui. E se nós formos para Isaías não, desculpa, 2 Samuel, Isaías é depois, 2 Samuel, capítulo 11, Segunda Samuel, capítulo 11, versículo 1 e 2. É que é isso mesmo? Desculpa, não é capítulo 11 não, irmãos, eu estou confundindo aqui. É 2 Samuel, capítulo 7. Capítulo 7, verso 1 e 2. Lê para mim, Marisa, por favor. O 2 também. Disse o rei ao profeta Natã: eis que eu moro em casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. Isso, olha só, Davi ele teve o desejo, irmãos, de construir uma casa ao Senhor, tá? E aí a gente vai ter aqui nesse capítulo o diálogo, né, entre Davi, o profeta Natã. Depois Deus vai falar para Natã, olha, diz para Davi que ele não vai construir, mas Deus faz uma promessa a Davi. Então vamos agora lá no verso 12. Eu vou ler. Eles estão falando aqui, né? Natã está falando a palavra de Deus a Davi. Diz assim, ó: quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Então aqui está falando de duas coisas distintas. Primeiro, quando Davi viesse a morrer, ele levantaria alguém da descendência dele para reinar, e esse iria edificar uma casa, tá? E esse trono seria um reino para sempre. Vamos continuar, verso 14. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de mim. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre.
Conforme todas essas palavras e conforme a toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Então veja só, irmãos, é importante nós termos em mente que a promessa feita a Davi é que Deus iria levantar alguém da sua linhagem, da sua descendência, e iria estabelecer um reino eterno, uma casa firme, um trono firme para sempre. Então é importante nós termos em mente que essa descendência aqui não era Salomão nem os outros que vieram depois de Salomão, tá, irmãos? Porque todos esses reinos acabaram. Mas o reino de Cristo, ele não se acaba, irmãos. É um reino sempre eterno. Ainda que Jesus não se assentou sobre o trono de Davi, literalmente aqui nesta terra, ele foi recebido no trono de Deus e ele reina, né? Porque Jesus é o nosso rei, tá? A Bíblia diz que nós somos embaixadores do rei, tá? Então nós pertencemos a esse reino. Quando Jesus chegou a este mundo, ele estabeleceu o reino de Deus sobre a terra, tá? Ainda que hoje não seja visível, mas isso irá acontecer. Então é importante nós termos em mente que a promessa era que seria descendente de Davi e que ele iria reinar para sempre. Agora vamos voltar lá para o Evangelho de Lucas, capítulo 1. Por quê? Porque o evangelista aqui, o escritor, ele vai dizer, ele vai chamar a Davi como pai de Jesus. Então vamos ver aí, ó. Lá no texto que nós lemos, né, capítulo 1, versículo 30, diz assim, ó. O anjo tinha se apresentado aqui para Maria, né? E tinha saudado ela. Disse-lhe então o anjo, verso 30, hein? Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Até aqui. Olha só que interessante, irmãos. Na própria passagem aqui, em que o anjo Gabriel, ele anuncia o nascimento de Jesus para Maria, sua mãe, já diz que ele seria filho do Altíssimo, porque é filho de Deus, e também já diz que ele também iria receber o trono de seu pai, Davi. Então, na verdade, essa herança vem por parte, né, de Maria e de José. José sendo lá da linhagem de Davi e Maria também sendo também da tribo de Judá, tá? Ambos eram da tribo de Judá, tá? Ambos fizeram com que Jesus fosse dessa mesma linhagem. E também, quando nós vamos estudar a genealogia de Jesus, é importante nós termos em mente também isso. Quer ver, ó? Se nós formos lá em Mateus, capítulo 1, Mateus capítulo 1, verso 1. Livro da geração de Jesus, Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Olha aí, hein? Dois personagens importantes aí na história do povo de Deus, né? Na história do povo de Israel. Davi e Abraão. Agora lê para mim o verso 16, irmã Linda, por favor. E Jacó gerou a José, marido de Maria, e qual vai ser Jesus, que se chama o Cristo. Tá vendo? Jacó, né, que foi pai de José, gerou a José,
que foi o marido de Maria, né? Porque o pai de Jesus é José. Por consideração, sim, mas ele é o pai, do qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então, o autor aqui de Mateus, ele é cuidadoso em descrever a genealogia de Jesus, traçando essa genealogia desde Davi, desde Abraão, Davi, toda a nação, até chegar em José, e de José, Jesus, que nasce de Maria, tá bom? Olha só que coisa interessante, irmãos. Nós vamos ver agora alguns textos, mostrando que essa promessa, ela volta lá na época do patriarca Abraão. Vamos lá para Gênesis. Por quê? Porque o povo de Israel sabia que o Messias viria de um judeu, né, de um descendente de Abraão. Então, se você for lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 2, aqui é quando Deus chama Abraão. Vou ler o verso 1 também, tá bom? Diz assim, ó: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Até aqui. Irmãos, essa promessa, ela se cumpre em Jesus, porque todas as famílias da terra podem ser abençoadas por meio de Cristo, irmãos. Não existe outra forma. Cristo é o motivo da nossa maior bênção, irmãos, que é a salvação. Então, por meio da sua descendência, Abraão, todas as famílias da terra serão benditas. Agora vamos ver que essa bênção, ela diz o seguinte, que seria da tribo de Judá. Então vamos lá para Gênesis capítulo 49. Em Gênesis 49, nós temos a passagem em que Jacó está abençoando os seus filhos, né? Os que são os pais das 12 tribos de Israel. Lá no capítulo 49, verso 9. Eu vou ler a partir do verso 8, tá bom? Aqui é a bênção de Judá. Jacó está falando a seus filhos, ele diz assim: Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão todos os povos. Então veja só, irmãos, quando Jacó está abençoando ali seus filhos, quando chega na vez de Judá, ele vai dizer: ó Judá, todos os seus irmãos se inclinarão para você. E o cetro, né? O cetro é aquela varinha que o rei, né, que mostra quem é o rei. O cetro, Judá, ele não se apartará da sua mão, né, não se arredará de Judá. Então veja, irmãos, ainda que durante a história do povo de Israel, contada no Antigo Testamento, nós temos a divisão dos reinos, né, depois você tem, né, os reinos sendo levados cativos, mas a promessa ela permaneceu durante todo esse período até que chegou o momento em que Deus, no seu propósito, determinou
com o nascimento de Jesus. Então Jesus, ele herda o trono de Davi, tá? Então isso se cumpre em Jesus. Mas também diz que a família de Davi iria reinar para sempre. Então vamos lá para Salmos agora. Salmos, capítulo 89. Verso 2: Pois disse eu, a tua benignidade será edificada para sempre, tu confirmarás a tua fidelidade até nos céus, dizendo, fiz uma aliança com o meu escolhido, e jurei ao meu Senhor, Davi, dizendo, a tua semente estabelecerei para sempre, e edificarei o teu trono de geração em geração. Então veja só, irmãos, aqui a gente vê que a aliança que Deus fez com Davi foi uma aliança de que a sua casa seria edificada e seria para sempre, de geração até geração, para sempre. Então a gente tem a confirmação através do livro de Salmos de que o reinado de Cristo seria um reinado eterno. E então agora nós vamos ver lá em Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, a partir do verso 1. Essa passagem, irmãos, ela é uma profecia que vai se cumprir durante o milênio. Diz assim, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade aos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro de seus lábios matará o ímpio, e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto das suas entranhas. Até aqui. Então, aqui fala de dois momentos. O primeiro momento é que vai brotar um rebento do tronco de Jessé. Jessé é pai de Davi, tá? E da descendência de Davi nasceu Jesus, o Cristo. E depois está dizendo também a respeito do julgar reto, do julgar perfeito, de um julgar com temor, né? Que vai repreender com equidade, que vai usar a vara da sua boca, né, e o sopro dos seus lábios para matar o ímpio. Quando é que isso vai ser estabelecido? Quando Cristo voltar e estabelecer o reino milenar, tá bom? E é claro que o reino milenar, ao fim do reino milenar, irmãos, nós temos, né, o momento em que vai descer fogo do céu, vai destruir todos os ímpios, Satanás e os ímpios, né, porque eles irão guerrear contra a cidade santa. E depois Deus vai fazer, né, Jesus vai estabelecer novos céus, nova terra, tá bom? Então veja só, irmãos, a palavra de Deus, ela nos mostra que a profecia do nascimento de Cristo, ela é uma profecia que dizia que seria de uma mulher virgem, que seria um menino, que seria na cidade de Belém o nascimento,
e que ele seria descendente de Davi. E ele vai ser ele é o que estabelece o reino, né? O trono de Davi, tá bom? Bem, a semana que vem, irmãos, nós vamos dar continuidade, vamos falar a respeito dos detalhes do nascimento de Jesus que são narrados no Evangelho, tá? Nós vamos ver que a Bíblia ela é extremamente rica nos detalhes com relação ao nascimento de Cristo, né? Ela vai falar a respeito da estrela, ela vai falar a respeito dos pastores, ela vai falar a respeito, né, também do período em que Maria engravida, né, a sua prima Isabel também fica grávida. Então, assim, a Bíblia vai trazer vários detalhes a respeito do nascimento de Cristo, tá? Até ali por volta dos 2 anos, tá? Depois só vai falar de Jesus quando ele já tiver com 12 anos, tá bom? Bem, a semana que vem nós continuamos esse estudo a respeito do nascimento de Jesus. Vamos fazer os nossos pedidos de oração? Começar pela Marisa. Muito bem. Só agradece. Débora, pelas suas provas que irão começar. Tá bom, vamos orar pelas provas da Débora. Irmã Linda. Vamos orar para nossas famílias, pelos doentes, né? Pelo país, pelos nossos vizinhos, pelo trabalho dessa igreja. Amém. Muito bem, orar pelas famílias, né? Pelo nosso país, né? Pela nossa nação. É preciso orar mesmo, irmãos, que as coisas não estão fáceis, né? Pela nossa vizinhança, pela nossa igreja. Mas eu peço que os irmãos orem, né, pela saúde do irmão Carlos, lá de Niterói. Ele fez a cateterismo, né, e detectou lá um problema na válvula do coração. Então, eu não tenho mais detalhes a respeito disso, mas ele com certeza vai passar por um procedimento. Irmão Francisco. Hoje, né, no WhatsApp, tem que botar uma válvula. Então, ele vai ter que fazer um tratamento aí. Então, assim, é um negócio bem complicado, entendeu? Então, peço que os irmãos orem, né? Orem pela esposa dele, pela filhinha. Peço que os irmãos orem, né? Pelo irmão Moacir, pela irmã Nilda, né? Eles estão viajando. Que Deus possa abençoá-los. E lembrar de orar, né? Pela irmã Juvenil, né, irmãos? Que Deus possa ter misericórdia da nossa querida irmã, tá bom? Eu peço que os irmãos orem pela nossa ceia, né? No domingo nós vamos celebrar a nossa ceia, que Deus possa estar nos abençoando, que seja um momento de trazer à memória, né, o sacrifício de Cristo, e que seja um momento especial para nós como igreja, tá bom? Que Deus possa estar abençoando. Vamos ficar em pé, vamos orar? Senhor nosso Deus, queremos te agradecer, ó Pai, por mais um dia de vida, por podermos estar na Tua casa, ó Pai, por podermos meditar na Tua palavra. Pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, a Tua igreja, que aqui se reúne, que possamos permanecer, ó Pai, firmes, estudando a Tua palavra, pregando, ó Pai, a Teu Evangelho, e que o Senhor abençoe também as nossas famílias, ó Pai, guardando de todo o mal, protegendo, que possamos, ó Pai, dar bom testemunho onde quer que nós estivermos, ó Pai. Te agradeço, ó Pai, pela minha família, pela Marisa, pela Débora, pelo Mateus, ó Pai, eu te agradeço porque o Senhor tem nos guardado e nos abençoado. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor abençoe a Débora nos seus estudos e ela possa estar concentrada nessas provas, ó Pai, e possa realmente adquirir esse conhecimento, ó Pai.
Também te agradeço, ó Pai, pela vida da irmã Linda, pela sua saúde, ó Pai. Te peço que o Senhor abençoe a tua serva, abençoe a sua família, ó Pai, seus filhos, seus netos. Abençoa, ó Pai, ali o quintal da sua casa, ó Pai, os seus inquilinos. Esteja, ó Pai, com a vizinhança da nossa igreja aqui, que de alguma forma, ó Pai, possamos alcançar essas pessoas através da tua palavra, ó Pai. Também te peço, ó Pai, em especial pelo irmão Carlos, que está internado ali no hospital, com um problema no coração, ó Pai. Que o Senhor tenha misericórdia do teu servo, ó Pai. Colocamos nas tuas mãos, sabemos que o Senhor, ó Pai, é o médico dos médicos, que o Senhor não há impossível, ó Pai. Por isso confiamos em Ti e te pedimos que o Senhor abençoe esse tratamento que ele vai fazer, essa válvula que vai ter que ser substituída, ó Pai. Que tudo seja, ó Pai, feito de acordo com a Tua vontade, com o Teu querer, ó Pai. Abençoa a irmã Marina, sua esposa, sua filhinha, ó Pai. E também te peço, ó Pai, pelos irmãos ali de Niterói, pelas famílias ali em Niterói, pelo irmão Francisco, a sua esposa, seus filhos, irmão Zé Renato, ó Pai, também sua esposa, seus filhos, e os demais casais que ali participam, ó Pai, que o Senhor esteja fortalecendo aquele trabalho ali, e que possamos, ó Pai, estarmos sempre contentes em podermos servi-lo, ó Pai. Pedimos, ó Pai, pelo irmão Moacir, pela irmã Nilda, que estão em viagem, ó Pai, que o Senhor os guarde nestas viagens, que eles possam retornar em paz, ó Pai. Também te peço pela irmã Juvenil, ó Pai, tu sabes, né, toda a dificuldade com relação a essa doença que aflige a tua serva, que também aflige de certa forma toda a família, ó Pai. E eu te peço que o Senhor esteja fortalecendo a tua serva, dando saúde a ela, ó Pai, abençoando ali a Marta e também o pastor Alex, que cuidam dela. Te peço pelo irmão Baldez, que o Senhor abençoe a vida dele, ó Pai. Abençoa, ó Pai, a mãe Eurides também, que o Senhor dê saúde à tua serva, ó Pai. E te peço, ó Pai, que o Senhor possa abençoar a nossa nação, ó Pai. Nos guarda dessa pandemia, ó Pai, nos proteja, abençoa, ó Pai, o nosso presidente, nossos governadores, prefeitos, dê sabedoria, ó Pai, a esses homens, para que eles possam cuidar da nossa terra, ó Pai, que esse povo que já é tão sofrido, ó Pai, tenha um pouco de alívio, ó Pai, na sua vida, ó Pai. Eu te agradeço, ó Pai, pela nossa igreja, te peço que o Senhor abençoe as nossas programações, os nossos cultos, abençoa, ó Pai, os nossos planos, e que sejam os planos do Senhor, ó Pai. Perdoa, ó Pai, as nossas faltas, perdoa, ó Pai, os nossos pecados, aumenta, ó Pai, a nossa fé em Ti. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Mas vamos cantar mais um hino, para nós podermos encerrar o nosso culto. Cantar um hino natalino? Deixa eu ver aqui. Alerta torrentoa, a nova alegre boa. Vamos cantar o Nasceu o Redentor? 5 estrofes. Pesado, né? Não, mas a gente canta... Vamos cantar? 28. Alerta, terra tua. Alerta, terra entoa,
o canto que ressoa o mundo pecador, em grande solidão, a nova se vos dá, e quão alegre soa nascer o Redentor, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno, seu Filho ao mundo veio, alerta terra entoa, a nova alegre e boa, nasceu o Redentor. A noite já passou, a aurora já raiou, o negro e denso véu de todos se rasgou, dos montes através o brado ressoou, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo veio, alerta terra entoa, o bravo alegre e boa, nasceu o Redentor, nasceu o Rei da paz, num berço humilde jaz, nas asas desse amor, conforto a todos traz, dizem em alta voz que Cristo satisfaz, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo veio, alegre entoa, a nova alegre e boa, nasceu o Redentor. Ó gozo divinal, amor celestial, quem pode te sondar ou ter um outro igual? Vós eu da morte réu, gozar ventura tal, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo veio, alerta terra, a nova alegre e boa, o Redentor. Ó povos exultai, nações a jubilar, eis finda toda dor, já
o Redentor, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo veio, alerta a terra em dor, a nova alegre e boa, nasceu o Redentor. Amém? Muito bem, irmãos, vamos orar e vamos encerrar o nosso culto. Pai querido, Pai amado, queremos te agradecer, ó Pai, por esta noite, agradecer ao Pai pela nossa convicção de que o nosso Senhor Jesus nasceu, veio a este mundo, cresceu, cumpriu, ó Pai, o seu propósito, morreu na cruz, mas Ele ressuscitou, ó Pai. Nós aguardamos a sua volta. Queremos, ó Pai, te glorificar por isso. Te pedir que o Senhor nos abençoe, ó Pai. Nos leve em paz, em segurança para as nossas casas, ó Pai. Guarda nossos lares, guarda nossas famílias, ó Pai. Abençoa, ó Pai, aqueles que estão enfermos. Sê conosco, ó Pai, para que possamos ter uma semana debaixo da Tua paz. É o que nós pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.